Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Até aí, queridos, vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para expô-la conforme a vontade do nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Perdoa, Senhor, primeiramente as nossas falhas, Senhor, perdoa as nossas limitações. E agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar, Senhor, através dessa palavra, e que através dessa palavra possamos aplicá-la aos nossos corações e à nossa vida, Senhor, para que possamos crescer em graça e em conhecimento do Teu Santo Filho. Nos dê, Senhor, sabedoria, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Até aí. Esse texto, queridos, é um dos muitos textos da palavra de Deus que não são muito bem compreendidos pelos cristãos durante muito tempo. Durante muitos anos, quantos de nós já usou essa expressão para se esquivar de uma posição sobre o que acredita ser certo ou ser errado? Quantos de nós também já levou uma resposta de alguém baseada nesse texto, porque tentou exortar alguém sobre o seu pecado, e talvez essa pessoa chegou a falar assim: quem você é para me julgar? Né? Não julgue para você não ser julgado. E quanto à pronta resposta, usando esse trecho, quando a gente questiona algumas heresias, alguns comportamentos da igreja moderna, despejadas às vezes nos púlpitos e veiculadas até as nossas casas pela internet, muitos usam esse texto, dizendo que não podemos falar absolutamente nada, não nos posicionar. O que será que Jesus está querendo dizer mesmo com esse trecho? Hoje nós vamos compreender um pouco mais o alcance dessas palavras de Jesus. A primeira coisa que Jesus fala aqui: não julguem para que vocês não sejam julgados. A mesma medida do julgamento ao outro será aplicada para você. Isso é o que se extrai do versículo 1 e do versículo 2. A primeira consideração que eu tenho para fazer sobre esse trecho, queridos, é que o original da palavra julgar, no grego, significa que formar opinião ou expressar avaliação de qualquer pessoa ou coisa, quase sempre desfavoravelmente. Jesus usa a palavra grega krino. Era um costume da sociedade judaica naquele tempo ter esse tipo de comportamento. Não se preocupava com o seu modo de vida, mas prontamente usava a literalidade da lei para acusar um outro, para falar mal do outro. E assim também eram os fariseus. O judaísmo era comandado por duas classes de sacerdotes, os saduceus e os fariseus. Os fariseus foram advertidos diversas vezes por Jesus por serem cumpridores dos mínimos detalhes da lei. Nós geralmente falamos isso aqui, né? Não é a primeira vez que os irmãos têm contato com essa informação. Algumas vezes Jesus falou: vocês são hipócritas, porque vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã, do endro, das mínimas coisas de plantação, mas esquecem de praticar a justiça, a misericórdia, a bondade. Então Jesus sempre critica os fariseus, né, por serem cumpridores dos mínimos detalhes da lei. Portanto, os seus julgamentos, embora legítimos, ou seja, usavam a própria Torá, a própria Bíblia e o costume dos judeus, mas na verdade eles tinham forma, mas não tinham conteúdo. Jesus chegou a falar para eles que eles eram como sepulcros caiados. Ou seja, é aquele sepulcro que você vai no cemitério, está bonitinho, com florzinha,
né? Alguns com velinha, pintadinho, com uma lápide bonita, letras entalhadas em dourado, mas no fundo sabemos que o conteúdo é podre, o conteúdo é morto. Era assim que Jesus se referia aos fariseus. Outra coisa significa que a palavra julgamento, justamente por conta desse sentido, significa condenação. A palavra é crima. Interessante como parece com crime, né? Então muitas vezes talvez seja a forma com que a nossa língua acabou pegando a palavra crime, provavelmente nessa palavra do grego. Então reforça mais a ideia de que esse julgamento não é um julgamento que parte para ser justo e ouvir todas as opiniões. É um julgamento que já parte da mente de alguém para condenar. Esse julgamento não é um julgamento justo. Esse julgamento que Jesus está falando aqui é aquele julgamento superficial. Aquele que você já começa a predispor coisas negativas sobre a pessoa ou coisa que você está analisando. Então não analisa-se os pontos de vista. Então você já parte do pressuposto de condenar. Então Jesus está falando desse julgamento apressado que muitas vezes nós fazemos uns dos outros, sem olhar para o nosso telhado de vidro antes de jogar pedra no telhado dos outros. Jesus está dando uma oportunidade aqui a quem tem o costume de falar mal da vida dos outros, ou a se colocar na posição de juiz dos outros irmãos, que parem de fazer isso. Do contrário, ele adverte: na mesma medida você vai ser julgado, na mesma medida você vai ser medido. Interessante como aqui esse julgamento, ele está no versículo 2, ele diz: a mesma medida, ou seja, o mesmo juízo antecipado vai ser utilizado contra você, se você fizer isso também. Então, aqui Jesus está falando: muito cuidado, não se apresse em condenar alguém, sem primeiro saber sobre a sua própria vida, e sem saber primeiro todos os elementos, né? Não emita um juízo de valor apressado. A palavra de Deus, nós já vamos falar isso durante essa mensagem, a palavra de Deus deve ser a medida para todas as coisas. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Muitas vezes o que a sociedade pensa é podre. Muitas vezes o meu conceito é um conceito errado. E muitas vezes, baseando nisso, a gente fere a vida do irmão, a gente derruba a vida daquela pessoa, ao invés de reerguer, ao invés de construir. E no versículo 3 e 4, Jesus diz que quem julga e condena antecipadamente, não vê então o seu próprio pecado. Diz o verso 3, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio. Então, depois de estabelecer algumas primeiras considerações, né, sobre o que é esse julgamento antecipado, essa medida, Jesus então repreende aqueles ouvintes. Ele fala: como que você olha o cisco no olho do outro, se dentro do seu olho tem uma trave, uma viga gigante? Ou então, como você fala para o seu irmão: deixa eu tirar esse cisquinho do seu olho, quando no seu olho tem uma trave gigante? São palavras duras de Jesus. Jesus constantemente usa dessa figura de linguagem, da hipérbole, né, dos exageros linguísticos. Assim como a história é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus falou isso. Então quer dizer, são comparações exageradas para que a gente possa entender completamente essa mensagem. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo: não há como você estabelecer uma medida de julgamento condenatório para o seu irmão, se você também infringe os mesmos mandamentos. Então, querido, o que Jesus está falando aqui, para que não aconteça esse julgamento antecipado, não condene o seu irmão. Todas as palavras duras de Jesus, elas têm um ensinamento para as nossas vidas. Jesus está falando assim: não condene o seu irmão. Não fale mal dele para os outros, se a sua intenção não é de tratá-lo. É claro que muitas vezes nós vamos precisar confrontar comportamentos, confrontar pecados. E muitas vezes não é um pastor que faz isso só. Todos nós podemos cuidar uns dos outros, não da vida dos outros, né? Mas cuidarmos uns dos outros. Se eu sei que aquele meu irmão tem uma certa dificuldade, está errando, com amor, nós vamos
confrontá-lo à luz da palavra de Deus. Mas não fale dele para a cidade inteira, se a sua intenção não é de tratá-lo, não é de curá-lo, não é de ajudá-lo a levantar. Não humilhe o seu irmão. Jesus está dizendo também, em outras palavras, não ridicularize o seu irmão. Não abandone o seu irmão à própria sorte, mas antes seja um instrumento de Deus para a restauração dele. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, queridos, o evangelho é assim. Pessoas falhas ajudam outras pessoas falhas. O julgamento condenatório pertence a Deus. Somente Deus tem todos os elementos para condenar alguém. E a nossa missão é ajudar a restauração daquele que necessita de perdão. Eu também necessito de perdão diário de Deus. Todos nós aqui necessitamos, porque não há ser humano que não peque todos os dias. Quando você acorda, abre os olhos, está mais um dia que você vai pecar, invariavelmente. Mas a boa notícia é que para todos os pecados há um perdão de Deus disponível para nós. Amém, queridos? Então juntos nós podemos sim ajudar uns aos outros. É totalmente diferente o que Jesus está falando do julgamento antecipado que a gente tem. Muitas vezes pela aparência, né? Muitas vezes baseado naquilo que a gente vê exteriormente. Isso, infelizmente, é algo que acontece na sociedade, mas muitas vezes esses conceitos estão infiltrados em nosso meio. Isso precisa ser corrigido, isso precisa ser abandonado. Amém? Então Jesus fala, tire primeiro a sua viga, e então cuide de tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus também aqui não está dizendo, queridos, que cada um fique com o seu pecadinho de estimação e juntos caminhem para a perdição, com a consciência tranquila de que ninguém vai estar julgando ninguém. Não é isso que Jesus está falando. A Bíblia fala o tempo todo em exortar, admoestação, correção. Só que a palavra de Deus exige amor. Quem ama vai corrigir sem ridicularizar. Quem ama vai exortar com a finalidade de colocar em pé novamente e não de detonar mais ainda. O amor reconhece a própria limitação, a sua própria falha, o seu próprio pecado. Não se sinta de maneira nenhuma, queridos, superior àquela pessoa que você está tentando ajudar a sair do buraco. Amém? Não se sinta superior por cima. Deus te usa, mas também muitas vezes pode usar alguém para te ajudar. Ninguém é infalível. Amém? Você mesmo e eu mesmo, todos nós fomos resgatados por Cristo de um buraco eterno que nos levava para a morte por meio da sua ressurreição. Fomos resgatados por Cristo, mesmo sem merecer. Amém? Não merecemos o amor de Deus. Muitos pregam e falam e acreditam que para todas as coisas há um merecimento, que você merece porque você é bonzinho, porque você de repente faz boas obras. A palavra de Deus diz que as nossas maiores boas obras são aos olhos de Deus como trapos imundos. Ou seja, não há nada que eu e você façamos para alcançar a salvação. Se não temos isso, então, querido, não vamos julgar, não vamos condenar antecipadamente, sem amor, deixando essas pessoas à própria sorte, de maneira nenhuma. E Jesus então fala para esses condenadores de plantão, hipócritas. Hipocrisia é algo tão chato e evidente, que você percebe muitas vezes a hipocrisia nas pessoas. O hipócrita deveria se sentir vergonha de ser hipócrita. Do grego hipócrites significa ator, personagem, e no sentido figurado o impostor, o enganador. Então, querido, a hipocrisia é antes de tudo uma mentira. Em nosso sentido espiritual aqui, é você falar uma coisa muito bonita e pregar alguma coisa muito bonita e não viver aquilo que você prega, e viver a sua vida de uma maneira diferente. É dizer que Deus é amor e mudar de calçada quando sabe que o seu irmão está em pecado, está vivendo de uma maneira afastada de Deus. Hoje parece isso ser algo, talvez em nosso meio aqui, graças a Deus, não é uma vertente, isso não é uma verdade, isso não acontece. Espero que não aconteça, mas temos visto que não acontece.
Mas temos visto em muitos lugares, sim, pessoas que são instadas ou admoestadas a deixar de falar com fulano, com ciclano, porque já não está mais na comunhão. Isso não existe, querido, isso não pode existir no nosso meio. É falar muito sobre o amor de Deus, hipocrisia também. É muito falar sobre o amor de Deus e não procurar ajudar o seu irmão que precisa do perdão de Deus e do amor da igreja de Cristo. A igreja de Cristo foi levantada para amar os perdidos, amar as pessoas. Só que o amor não é um sentimento maravilhoso e poético no coração da igreja. Amor é atitude. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então, se eu digo que eu amo o meu irmão, e na primeira oportunidade que ele precisa do perdão de Deus, de uma palavra de consolo, de uma palavra de ânimo e uma palavra de Deus na vida dele, o que tem que sair das nossas bocas? Palavra de Deus para abençoar, e não juízos condenatórios baseados naquilo que a gente vê, que ouve falar. Amém, queridos? Outra hipocrisia também é falar para todo mundo uma fofoca sobre a vida do seu irmão, que você considera errada, mas que você também não olha para a sua própria vida de pecado, e muitas vezes você faz a mesma coisa que aquele lá está fazendo e que você está falando dele. Isso é hipocrisia. Hipocrisia é você também dizer que ama o próximo e ora pelo próximo, mas na primeira oportunidade de suprir uma necessidade material, física, de verdade, você não faz. Isso é hipocrisia, isso é mentira. Amém, queridos? O Senhor Jesus nos exorta a viver uma vida de verdade, a viver uma vida uma vida pautada de acordo com a palavra de Deus. Ele não mente, e as nossas atitudes também não podem mentir. Amém? Agora, por outro lado, queridos, eu gostaria de entrar num ponto. Ao mesmo tempo, deixar de julgar não significa deixar de ensinar a reta doutrina da palavra de Deus. Amém? E lutar pela manutenção dessa doutrina. Nós vivemos dias onde o evangelho tem sido comercializado de diversas formas. Nós vemos por aí afora campanhas e campanhas e campanhas de arrecadação de bens, dinheiro, tudo em nome de Deus, para satisfazer o estômago de meia dúzia de espertos. Deus foi retirado do trono da soberania dele e colocado como um empregadozinho realizador de sonhos e caprichos daqueles que deveriam lhe prestar todo o louvor. Nós vemos dias em que a igreja tem se vendido, e isso nós não podemos aceitar. A glória de Deus foi enxergada somente como aquilo que Ele pode nos dar. Nós vivemos versões modernas dos amigos de Jó, que nós lemos, né? Os amigos dele acusando ele. Jó era um homem íntegro, puro, se desviava do mal. A sua doença e tudo aquilo que aconteceu com Jó, depois você leia o livro de Jó, uma bênção para as nossas vidas. Mas nós vemos que ele tinha ali uns 3 ou 4 amigos que sempre o acusavam. Ah, Jó, você está em pecado. Jó, você fez alguma coisa de errado. Não é possível que alguém possa viver desse jeito. Nós vivemos dias onde esses amigos de Jó modernos se levantam no meio do povo para dizer que crente não passa por luta, que crente não fica doente, que crente tem obrigação de prosperar financeiramente, que crente não passa pela crise. Que absurdo, mais doido é esse? Esquecem que a Bíblia é clara quando Jesus diz que no mundo teríamos aflições. As aflições do tempo presente, nós temos visto a nossa economia, a nossa política, o mundo, como as coisas estão andando no mundo. O que dizer então desses irmãos cristãos que estão sendo degolados na Síria e crucificados hoje, no século 21? Que eles estão em pecado? Não, estão morrendo por confessar a Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Esses caras que dizem isso estão errados.
Nós passamos por momentos de luta, passamos por privações. Paulo diz que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. E ele fala isso de Cristo na sua volta gloriosa, onde nós seremos transformados, os nossos corpos serão transformados e nós viveremos eternamente com Cristo. Essa é a segurança e a esperança que a ressurreição traz para nós. Não é casa, carro do ano. Jesus não morreu para você ficar rico, Jesus morreu para que você não vá para o inferno. Jesus morreu para que você tenha uma nova esperança. E essa esperança só foi possível pela morte, mas também, muito também, pela ressurreição de Cristo. Ele venceu a morte, não tinha pecado, e junto com essa ressurreição, uma segurança de que eu e você também vamos ressuscitar no último dia. Na mesma consciência, com nossos corpos glorificados, diferentes. Amém? Esperança maravilhosa. Se a esperança fosse somente nessa vida, essa esperança seria frustrante. Mas glória a Deus, que as aflições desse tempo não se comparam com a glória que um dia será revelada em nós, através de Cristo, em nome de Jesus. Então, Jesus fala sim sobre julgamento de acordo com a palavra de Deus. Essa deve ser a medida de todas as coisas. Jesus fala lá em Mateus 7, no mesmo texto, no versículo 15: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E nós vemos isso, nós enxergamos isso. Essas palavras não são para aquele povo, essas palavras são para nós hoje. Cuidado com os falsos mestres, porque eles vêm ensinando uma doutrina estranha, misturada, diferente do que nós temos aqui. Então a palavra de Deus deve ser o limite do julgamento. Pelos frutos nós conheceremos. A palavra de Deus então é a medida do julgamento. Jesus também disse no versículo 21 do capítulo 7: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Haverá aqueles impostores que tentarão enganar os escolhidos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, Paulo ordena a igreja para que julgue todas as profecias. Examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. Se nós devemos examinar tudo e reter o que é bom, como que eu sei o que é bom? Como que eu ouço tudo e retenho aquilo que presta? Se eu não posso julgar? Posso julgar. A Bíblia é a medida do nosso julgamento. Amém, queridos? Estejamos firmes e constantes na palavra do Senhor. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo diz que não há outro evangelho. E se vier pessoa ou anjo do céu anunciando evangelho diferente daquele que eles estavam pregando, que seja anátema. Paulo fala: se eu mesmo ou um anjo do céu viermos pregar evangelho diferente, seja anátema. Anátema significa maldito, palavra forte, dura. Há uma condenação dura para aquele que perverte a doutrina de Cristo. O apóstolo João fala também para não crermos em todo o Espírito, mas julgá-los, porque nem todos provêm de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 1. Estou falando da Bíblia, não sou eu que estou dizendo, queridos. A palavra de Deus é a medida. Há quem despreze a exortação do seu pecado, dizendo que não pode ser julgado por ninguém. Mas não é isso que João está dizendo. João está falando das falsas doutrinas travestidas de cristianismo, que desde a época de João se infiltravam na igreja. Hoje nós temos uma avalanche de heresias sendo disseminadas por aí. Não estou falando de divergências doutrinárias pequenas entre nós. Por exemplo, há crentes que são milenistas, outros amilenistas, outros creem que vai ter tribulação, outros creem que não vai ter tribulação. O Apocalipse ainda é uma coisa que está sendo discutida há uns 2000 anos ainda. Então não vai se chegar a um consenso, né, sobre algumas coisas que o livro de Apocalipse, em sua linguagem,
nos mostra. Dons espirituais, livre-arbítrio, tem, não tem? Como que funciona o uso dos dons e tudo mais, batismo com o Espírito Santo, são pequenas diferenças, divergências pequenas. Isso não é heresia. Heresia que nós estamos falando é o sincretismo da fé cristã com elementos esquisitos de outras realidades. Venda de objetos sagrados, por exemplo. A fé que alguém deposita num determinado objeto é um ritual estranho ao Evangelho. Isso é comum das religiões de matiz afro. O animismo, por exemplo. Rituais que sempre falamos aqui, que não tem o mínimo de respaldo bíblico. Confissão positiva, por exemplo, que é aquela doutrina que diz que a palavra tem tanto poder, que se você disser que alguém vai ser atropelado, é capaz dessa pessoa ser atropelada. Então, por esse mesmo motivo, você só deve chamar as bênçãos de Deus. Então, eu sou abençoado. Não fala que você está devendo. Não, eu não devo. Não, eu determino, eu decreto, eu faço, eu aconteço. Queridos, isso não está na Bíblia. Teremos aflições, mas Jesus está conosco. Ele falou, eu venci o mundo. E ele disse também, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele está conosco até que tudo se acabe. Ele está com você. Ele te consola. O Espírito Santo está conosco, nos fazendo arrepender dos nossos pecados e nos dando esperança, nos dando confiança. Amém? Portanto, queridos, a Bíblia é a medida de todo julgamento. Então, se entendemos por não julgar, não podemos nos posicionar contra as práticas ensinadas por tantos falsos mestres e estamos fazendo de Jesus um mentiroso. Devemos sim julgar todas as coisas. Que medida? A medida da palavra de Deus. Portanto, querido, conheça a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz por si só. Quando pregamos, não pregamos sobre a Bíblia, nós pregamos a Bíblia, a palavra de Deus. É ela que transforma, é ela que liberta. João 7,4 diz, não julgai conforme aparência, mas conforme a reta justiça. Então, queridos, quando alguém prega a palavra de Deus corretamente, nos seus livros, nas suas palavras, são coerentes com a palavra de Deus, as pessoas geralmente vão lembrar daquela pessoa como um homem de Deus. Mas aquele que prega heresias, prega contra o Evangelho, faz um desserviço ao reino de Deus, e também arca com essas consequências. Então nós vemos Pedro, Jesus, João, Paulo, tantos outros, lembrando que naqueles tempos deles, já tinham pessoas que trabalhavam contra o reino de Deus, e Jesus falou abertamente, raça de víboras. Escreve para Timóteo, escreve dizendo assim, olha, cuidado com Himeneu e Fileto, esses caras se desviaram da verdade, estão pervertendo a fé de alguns, e as suas palavras roem como gangrena. Olha o que Paulo está falando desses caras. Se fosse pensar no fato de que ele estava julgando, e não julga, não fala mal, queridos, eles estavam pervertendo a doutrina de Cristo. Então, contra essas heresias, nós temos que nos posicionar. Esse não é o julgamento que Jesus está falando para não ser feito. O julgamento que Jesus está falando para não ser feito é aquele julgamento apressado, baseado na aparência, baseado naquilo que você acha. E principalmente quando a sua vida também é do mesmo jeito. Mas não é isso que Paulo fala aqui. Paulo também diz para Timóteo que um tal de Alexandre era um naufrágio da fé, e era blasfemo. Toma cuidado com ele, Paulo estava falando. João também fala na sua terceira carta, no capítulo 1, versículo 9, de um tal de Diótrefes. Era um cara que não recebia os cristãos. Ele queria ter a primazia sobre o rebanho local, não recebia nem a João e nem aos irmãos do João. Durante o cristianismo primitivo também tiveram várias pessoas citadas por seus nomes. Portanto, queridos, devemos julgar as profecias, julgar os espíritos, julgar
todas as coisas que nos são ditas. A palavra de Deus diz: examinai tudo, retende o bem. Os crentes de Tessalônica eram crentes que ouviam e só. Os crentes de Bereia, Paulo diz que Lucas no relato de Atos diz que enquanto ele pregava, os bereanos iam lá e conferiam para ver o que Paulo falava, se estava de acordo com a Escritura. É assim que nós temos que ser. A nossa vida deve estar pautada não no que eu acho, não no que você acha. A palavra de Deus, então, deve ser a medida de todas as coisas. Amém? Vamos voltar, então, ao início dessa mensagem. Não devemos condenar as pessoas, se a nossa condição é igualmente condenável pelo pecado. Não há ser humano que peque, queridos. Mas para os pecadores, o Senhor Jesus um dia será juiz, mas por enquanto Ele ainda é nosso advogado. Ele nos dá uma nova chance de arrependimento. Ele diz: convertam-se dos seus maus caminhos, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Queridos, enquanto há vida, há esperança de mudar aquilo que está errado. Não permita que o julgamento antecipado, unilateral, tome conta da sua mente. Amém? Seja uma bênção. Não simplesmente queira as bênçãos de Deus, mas seja uma bênção para as pessoas que estão à sua volta e para essa cidade. Essa cidade está se perdendo. As pessoas estão morrendo sem Cristo. Há pessoas sendo assassinadas. A gente invadindo casas. Vivemos tempos difíceis. Mas não há ser humano que seja irremediável. O Senhor tem salvação para essa gente e Ele deseja usar a sua vida. Portanto, querido, nosso coração deve ser um coração pronto a abençoar, sem julgamentos antecipados, porque nós também somos falhos, nós também erramos. Com a mesma medida que nós medimos antecipadamente, nós também seremos medidos. E antes que nós cutuquemos o olho do nosso irmão, vamos olhar para nossas próprias vidas e ver que nós também erramos, e ver que nossos olhos estão incrustados também de pecado. Amém, queridos? Vamos orar nessa noite. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que foi exposta de maneira simples, exposta até rapidamente, Senhor, mas temos certeza que a Tua palavra não volta vazia. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos aqui no Teu nome. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos um pouco mais hoje sobre o que o Senhor quis dizer e o que o Senhor fala na Sua palavra acerca de julgamentos, Pai. Senhor, que não saia da nossa boca condenação antecipada, porque não temos esse direito, Senhor, não temos essa incumbência. Que o Senhor nos perdoe se muitas vezes nós agimos assim com as pessoas, e que muitas vezes através desses atos de julgamento, muitas vezes afastamos as pessoas do Teu reino. Nos perdoe, Senhor, nos perdoa como igreja se muitas vezes não fazemos a nossa parte. Perdoa, Jesus, a cada um de nós. Obrigado por estarmos ouvindo, Senhor, essa exortação. A começar de mim, Senhor, quebra os nossos corações e nos faça de novo aquilo que o Senhor deseja fazer. Que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, uma igreja que transborde amor, uma igreja que seja diferente, relevante, Senhor. Não permita que saímos da mesma forma com que nós entramos. Nós Te damos todo o louvor, toda a honra e toda a glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor.